quais são os três principais eixos de discussão deles? Primeiro, não ter que adaptar nada para ninguém. Eu fiz uma reportagem há alguns dias, um mês, na Folha de São Paulo. E fomos eu, que falei a favor do parecer, e a professora Mantuan, que é da Unicamp, que falou contra. Eu vou citar ela entre aspas, tá bom? Abre aspas. Não é possível adaptar nada para ninguém. Ela está dizendo que ninguém tem que adaptar nada. O meu filho, não verbal, não alfabetizado, é para ensinar oração coordenada, subordinada, sindética assim. Então, essa é a primeira coisa que ela disse. Segunda coisa, não pode ter um acompanhante de jeito nenhum. Nenhum estudante pode ter nenhum acompanhante. E a terceira coisa é que eles são contra o PEI, o Plano Educacional Individualizado. E aí o problema é um problema metodológico. Eles são contra o PEI baseado em quê? Tem que voltar um passo atrás para entender isso aqui. Na década de 60, uns sociólogos ingleses, cadeirantes, fizeram um movimento que eles disseram o seguinte: vamos imaginar que você é um cara de cadeirante, você está em frente a um prédio, e aí dizia o seguinte: ó, você não pode entrar porque você é deficiente, porque não tinha rampa e tal. Tá. Aí eles diziam o seguinte: olha, se botar uma rampa, eu consigo entrar. Então quem é deficiente não sou eu, é o ambiente. Então, quando você diz que eu sou deficiente, você olha para o meu corpo e me classifica como deficiente, você está fazendo uma classificação como os médicos fazem. Então, isso se chama modelo médico. Quando você olha para o ambiente e corrige o ambiente, torna o ambiente inclusivo, então você está olhando para o social, então esse é o modelo social. Então, eles fizeram essa oposição entre modelo social e modelo médico. E aí eles fazem essa mesma interpretação agora para a educação. Então eles estão dizendo o seguinte: eu só posso olhar para o ambiente e posso modificar o ambiente. Nunca posso olhar para o indivíduo, avaliar o indivíduo e fazer adaptações para ele, porque senão é modelo médico. Aí eles usam a expressão, então é medicalização. E aí confunde, inclusive, as pessoas que elas acham que tem a ver com medicação, né? Medicalização. Sabe o que é medicalização? É as denúncias que a gente recebe de muitas vezes a escola pedindo para medicalizar as crianças. Eu visitei uma mãe na semana passada, na Zona Sul de São Paulo, extremo da Zona Sul, que tinha um documento da escola. Mãe, você tem dado remedinho? Teve escola que fez a mãe assinar um papel para comprovar, ou pelo menos para se garantir lá que estava dando a medicação para o filho. E isso é o que acontece todos os dias. Então eles dizem que sempre que eu olho para o indivíduo e faço um plano para ele, é medicalização. Então veja, isso faz todo sentido, cara, para o cadeirante. Todo sentido. Porque você tem que olhar para o ambiente. E, de fato, para a pessoa autista, primeiro você olha para o ambiente. Primeiro você se pergunta, quais são as barreiras? Então, eu vou tornar um ambiente, em termos sensoriais, mais agradável. Eu vou fazer uma aula baseada no que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. Tornar a aula mais aberta, com várias possibilidades. Aquela sirene da escola por música clássica, porque aquela sirene dá crise um monte de autista de uma vez. Eu vou fazer a minha aula em várias linguagens diferentes, vou reconhecer diferentes formas de engajamento, vou avaliar baseado em todas isso. Então, eu tenho que fazer isso primeiro, é verdade. Primeiro eu olho para o ambiente. Mas não tem como eu não olhar para o indivíduo. Então, como é que eu chego a essa conclusão? Você olha para a evidência científica, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui de onde está o problema. Essa professora, Maria Tereza Mantuan, isso que eu estou falando aqui, eu descrevi num livro chamado Crítica à Pseudociência na Educação Especial. Ela diz o seguinte: você chega numa sala e pergunta para os alunos o que vocês querem aprender. E aí os alunos falam, e aí você dá uma aula bem aberta. E aí você faz um monte de atividades. Você faz uma atividade para cada perfil de aluno, pensando em todos os perfis de aluno que existem. E aí você fala para os alunos, cada um escolhe qual atividade quiser, e aí diz ela. Então a sala vira um grande laboratório de pesquisa e de debate. Pensa no meu filho, que é não verbal, não alfabetizado. Vou imaginar que eu estou dando uma aula de neocolonialismo, né? Ele está no 9º ano. Qual é a atividade? Se eu for pensar num aluno mais difícil, com maior superdotado, eu posso perguntar qual a relação do hinduísmo com o pacifismo do Gandhi. Beleza. Eu vou pegar todo o range de possibilidades para o meu filho. Vou fazer uma atividade talvez de pintura, sem motricidade fina que ele não tem. Talvez uma atividade de ligar alguns pontos, uma coisa bem simples. Diz ela, vira um grande laboratório de pesquisa e de debate. Diz eu, Lucelmo, a minha impressão. Os alunos vão ver a atividade do meu filho e vão falar: olha lá, tu viu aquilo lá rapidão, dá pra fazer rapidão. Vão pegar do meu filho, faz rapidão, me entrega. Falou: professor, pode jogar Fortnite lá atrás? Eu falo: não pode, porque a atividade eu já fiz, professor, já. Pode jogar Free Fire rapidão lá, professor, põe no fone. Eu falo: não pode, rapaz. Não. Aí já 10 terminaram. Não, professor, deixa eu jogar um baralhinho, um trucão rapidão lá, então. A gente nem liga o celular. Eu falo: não pode. Em 5 minutos, começa a sair porrada na sala de aula. É a minha perspectiva dentro da minha experiência. Não, e tem uma concepção muito errada também, que eu já vi as pessoas que falam contra o PEI, e quando você escuta falando, faz sentido, que é assim, eles falam: mas aí a professora vai adaptar uma atividade, adaptar o currículo para um aluno, assumindo que ele só sabe contar até 10, por exemplo. Não, gente, ninguém assume nada, não. Tem avaliação que você faz do aluno para você entender onde ele está.
O que ele já sabe? E aí, a partir daí, você desenvolve ele na zona proximal ali, né? O que está logo acima daquilo que ele já sabe? Não é um achismo capacitista da professora olhar para o aluno e falar, esse menino não fala, ele não deve saber nada, então eu vou colocar uns peixinhos para ele colorir. Não é assim. A gente está falando de testes que são baseados em ciência. Então, eu acho que rola muita desinformação também, e as pessoas que pegam um pedacinho da conversa aqui, um pedacinho da conversa ali, ficam, às vezes, acreditam nisso porque não entenderam o contexto inteiro. Agora, eu, por exemplo, eu lido com dia a dia, né? Só ano passado foram 600 denúncias de violação de direito de criança em escola. E a verdade é que não tem nada. A maioria das escolas, os professores não sabem o que fazer, não adaptam o material, não tem nem sala de AE, que já era para ter há muito tempo, que é a sala de atendimento educacional especializado, não tem professora de educação especial. Tem uma outra vaca sagrada da educação que eles falam muito, que é assim, não pode ter profissional da saúde na educação. E é engraçado porque isso não está em lugar nenhum na lei, tá? Mas é assim, o que mais se repete não pode ter profissional da saúde na educação. Aí sabe o que está acontecendo no gabinete? A gente recebendo denúncia de criança com paralisia cerebral que tem aquela sonda no estômago, a gastrostomia, e que está sem ir para a escola, porque perguntam para a escola, quem vai fazer a alimentação do meu filho nessa sonda? Ai, mãe, não, o professor não quer fazer e tudo. Se você quiser, você pode vir aqui fazer. Como se a mãe não tivesse que trabalhar. Então, e às vezes nem permite. Não permite ou pede para a mãe ir lá. Então, assim, a ausência, inclusive de profissional da saúde na escola para poder fazer esse tipo de coisa, está excluindo ativamente crianças com deficiências graves ou condições de saúde complexas da escola. Tem criança com diabetes que diz que a mãe tem que ir na escola, a criança bota o bracinho no portão e a mãe faz plim com a injeção de insulina. Por causa disso, desse paradigma, sei lá o quê, de que não pode ter saúde na educação. Então, o que eu tenho visto muito e o que me deixa muito preocupada é assim, uma turma muito grande que só fica falando o que não pode fazer. Não pode adaptar material, não pode adaptar currículo, não pode acompanhante especializado, não pode profissional de saúde na educação. Aí você fala, tá bom. Tem um bando de criança fora da escola, as crianças estão sofrendo, os professores estão burnout. O que a gente faz? Não sabem propor soluções para os problemas graves e imediatos que a gente tem agora. Agora tem criança fora da escola. A gente não pode esperar 10 anos até ter salas mais vazias e professores que saibam o desenho universal. Agora. O que a gente consegue fazer agora? Então, são pessoas que não sabem propor soluções factíveis para problemas reais. E é isso que me deixa mais incomodada. Agora, veja, esses dois casos que tem a ver com isso que ela falou. Esses dois casos que eu falei. Ou vai virar um grande laboratório de debate e pesquisa, ou vai virar um boné velho, se fizer desse jeito. E eu tô dizendo que vira um boné velho. Ela tá dizendo que vira um grande laboratório. O que a gente faz com essa divergência? Porque, em geral, essa divergência é resolvida assim. Eu tenho um doutorado, então eu sei o que eu tô falando. Mas eu também tenho. Ficou 1 a 1. E agora? Como é que eu resolvo essa diferença pra saber qual que é a verdade, Igor? Experimentando. Isso, eu faço um experimento. Só que aí eles dizem, não pode fazer experimento, que experimento é do mal. Experimento é de direita. Então não pode fazer experimentos em educação. Em educação você tem que falar pelo valor. Você descreve e diz, este valor me interessa. Então Tá exagerando. Não estou exagerando. Então eu vou te citar, tá? Eu vou te citar especificamente. Tem um mestrado da CAPES, que é a Coordenação de Ensino Superior, que envolve 19 universidades públicas, tá? É o mestrado profissional em inclusão. Esse mestrado, a última vez que saiu bibliografia, ela saiu por ordem de importância. O primeiro é um texto do Antônio Tizotti, que é o Movimento de Práticas de Pesquisas Baseadas em Evidências na Educação Especial. Esse texto diz o seguinte, a lei que eu citei para você, Nenhuma Criança Deixada para Trás, ela é de 2001, que colocou práticas baseadas em evidências nos Estados Unidos. Aí ele diz, a lei é de 2001, 2001 era o Bush era de direita, então prática com evidência de direita. Não acredito, cara. Está no texto. E veja, não é qualquer... É a primeira 19 universidades públicas. Veja, se eu tivesse tido um pouco mais de atenção nessa situação, ele teria visto o seguinte. Em primeiro lugar, o projeto não era do Bush. O Bush sancionou porque ele era o presidente. O projeto foi de um deputado republicano com um deputado democrata. O deputado Câmara representa o povo. Um senador republicano e um senador democrata, que representa os estados. Então foi uma união política dos estados, do povo, de todas as forças políticas que ele só sancionou. E mais, se ele tivesse pesquisado um pouco mais, ele teria descoberto que isto foi pressão política dos pais de autistas que ganharam isso aí. Ganharam um monte de processo, fizeram uma baita pressão política e ganharam um monte de processo, de modo que os estados tinham que pagar um monte de coisa retroativa. Então, esta ideia... Veja, a Andréia, ela é do PSB. Ela é uma pessoa de esquerda.
Nós tivemos a reunião com o ministro, tinham pessoas de esquerda, de centro, de direita, de tudo quanto é lugar. Demonstrando mais uma vez isso. Isso não tem nada a ver com política partidária. Não tem nada a ver com direita ou esquerda.